Já estamos no ar com mais um Pantanal no Esporte. Muito bom dia pra você. 11h30 da manhã do primeiro dia de abril. O famoso primeiro de abril, o famoso dia da mentira. Mas hoje a gente vai falar de muita verdade. Verdades sobre o Cuiabá. O Cuiabá que empatou ontem contra o Fortaleza fora de casa. Mais um 0x0 do Dourado. E uma partida, ó, sonolenta, mas teve briga, teve confusão. Teve treinador do Cuiabá, teve treinador do Fortaleza ali, quase indo pra via de fato, viu? Teve empurrão e não sei o que, xingamento pra lá e pra cá. Claro, você vai ver as imagens com a gente. Foi o que chamou a atenção do jogo. Claro, comemorar esse empate do Cuiabá, que pra mim é interessante. Já já a gente vai saber a opinião do João Neto, do Davi e a sua também. E também esta questão da briga, da confusão de Thiago Carpini e Eduardo Barros. Quem também chamou a atenção ontem foram Danilo e Endrick, os jogadores aí decidindo para a seleção brasileira, que venceu a Croácia 3x1 no último amistoso antes da lista final da Copa do Mundo, viu? Agora é Copa do Mundo somente para a seleção brasileira. Será que esses jogadores conquistaram o coração do Ancelotti? Do povo brasileiro, eu já vi muita gente favorável a Danilo e Endrick na seleção. E o italiano, será que foi convencido? E também, principalmente, voltou o futebol brasileiro. Hoje já tem a 9ª rodada começando do Campeonato Brasileiro. Show da FIFA, chega Campeonato Brasileiro. E você que ficou com saudades do seu time, se acostume, viu? Porque, ó, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, tudo envolto ali. O Fluminense, por exemplo, vai jogar aí 18 jogos em 2 meses. O Fluminense, a maioria dos times também. Enfim, quero a sua participação aqui para falar de tudo isso. 659-9694-3737. Mande a sua mensagem, mande a sua opinião sobre o Cuiabá, sobre a confusão dos treinadores, sobre a seleção brasileira. E aí, convocaria Danilo e Endrick? Mande a sua opinião também sobre a Série A do Brasileirão. Voltando, viu? 659-9694-3737. E eu estava ansioso para o dia de hoje. Apito final de Brasil e Croácia. Eu estava ansioso para chegar aqui e ver a cara do João Neto depois do show de horrores que ele deu ontem, falando do Endrick, não concordando com o Endrick na seleção brasileira. E eu quero ver, pode já colocar na carinha dele, eu quero ver a cara deste senhor que é contra o Endrick na seleção brasileira. E eu espero que você tenha se convencido do ao contrário, porque se você ainda não quiser o Endrick na seleção, pode se retirar, por favor. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Capital FM, eu ia falar isso aqui. Bom dia. Tá louco? Ele está transtornado. Da TV Pantanal, vocês estão vendo que a gente tem um novo tipo de torcedor, né? Depois do Normarzete, a gente tem o Endriete. Eu não falei aqui ontem que ele não tinha que ir. Eu falei que, na minha opinião, o Igor Thiago tinha que estar à frente dele. Não tem que ir? Continuo achando que o Igor Thiago tem que estar na frente dele. Pelo amor de Deus. Ainda acho isso. O problema é que vocês têm uma apaixonite pelo Endrick, é normal. Vocês torcem pro Palmeiras e são apaixonadinhos por ele. A produção soprou aqui no meu ouvido que você está sem áudio, viu? Graças a Deus, você vai poder repensar. Você vai poder repensar agora. É Deus te dando uma nova oportunidade, João Neto. É o destino. É o destino. Deu problema no áudio João Neto aqui, uma intervenção divina ou da produção. Falou, esse cara vai falar besteira, já corta agora para você repensar. Olha só o que você está falando. Estamos ao vivo. Não tem como voltar atrás, João Neto. Davi Navarro, você que é um cara mais sensato, porque concorda comigo. Bom dia pra você. Seus destaques pra hoje também. Você é mais sensato porque concorda comigo. Sim. É que ele tem uma opinião correta. Bom dia Manfra, bom dia João Neto, bom dia pra galera acompanhando a gente aí em casa. O destaque hoje com certeza é a seleção brasileira. O jogo do Cuiabá foi qualquer coisa, com todo respeito ao Cuiabá, foi um jogo bem chatinho. A única coisa que deixou o torcedor mais ligado ali, infelizmente, foi a briga. Mas o jogo mesmo não foi muito bacana, cara. E agora a gente tem uma seleção que é interessante porque se o Ancelotti já tinha certeza de quem ia, agora ele tá cheio de dúvida. Tá matutando ele foi muita dormir coisa na pensando cabeça. muito, viu? Pensou e pensou demais o Será Ancelotti que ele vai pensou? pensar Agora bastante. pensando bem. Será que ele pensou mesmo? Agora fica essa questão. Será eu que, acho que sim, cara. amistoso aí é o suficiente para colocar uma dúvida na cabeça do Ancelotti? Enfim, a gente vai discutir Muito sobre difícil isso. não pensar em nada. E eu quero saber a opinião, principalmente de você que está de casa, porque a sua voz é importante.
3737. Mande a sua mensagem pra gente, a sua participação. Vamos falar agora do Cuiabá, o nosso time representante na Série B do Campeonato Brasileiro, que empatou mais uma vez. Davi Navarro, 0-0, mais um jogo sem gols, sem sofrer gols. Sua análise desse Cuiabá 0, Fortaleza 0 na Arena Castelão, lá no Ceará. Tá um jogo ruim, no geral, um jogo ruim. O Eduardo Barros até vai falar na coletiva que não atacou, mas defendeu bem, segurou o Cuiabá, definitivamente foi bem. Até posso concordar com ele, o Fortaleza teve uma chance de perigo mesmo ali no começo do jogo, uns 11 minutos mais ou menos, que o atacante consegue chutar quase que por cobertura, a bola bate na trave e não entra. Mais sorte que juízo. Fora isso, acho que o Marcelo Carné fez uma defesa e não teve nenhuma chance, nenhuma outra grande chance de fato do Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu agredir muito bem o Cuiabá, mas eu não me lembro de nenhuma chance Não teve. do Cuiabá no jogo. Não houve chance O Cuiabá do terminou na a partida com 0 chutes na direção do gol. Exatamente. 0 chutes na direção do gol. Eu acho isso muito pouco. Aí ele vem falar também. Não, muito pouco seria se fosse um. É que não teve, não é? A questão não é muito pouco, é não teve. O treinador pode falar também, mas esse time nunca jogou junto, mas não consegue dar um chute no gol, pô. Então, já que você puxou isso, vamos escutar o técnico do Cuiabá, o técnico Eduardo Barros, que analisou o jogo, claro, protegendo um pouco dele e até de certa maneira irritado, né? Claro, pela condição do jogo e também, com certeza, pela confusão ali com o Thiago Carpini. Mas desta vez, vamos escutar o técnico Eduardo Barros sobre a análise do jogo, que ele destaca isso que você falou, Davi. Não marcamos gol? Não marcamos. Mas é mais um jogo fora de casa agora, sem sofrer gols. Então fala aí, Eduardo Barros, a sua análise do jogo. Um jogo muito difícil do ponto de vista ofensivo pra gente, mas defensivamente a gente fez um jogo muito consistente. E a obrigação nos jogos fora de casa, a primeira coisa é você ser consistente defensivamente. E a gente tem que entender a página que esse time está hoje, que é o Cuiabá. Você sabe quantos jogos essa equipe já fez juntas? Já fez junta essa equipe? Poucos não, nenhum. Essa equipe nunca jogou junto, nunca. É a primeira vez que joga junto esta equipe. Então você acha que uma equipe que está sendo formada neste momento, com a temporada em andamento, porque foi um planejamento do clube para mudar a identidade do time, e aí eu vou emendar esta questão da identidade com o comportamento dos jogadores. Ano passado, que escapou o acesso do Cuiabá, o Cuiabá teve fora de casa inúmeras oportunidades de defender um resultado, como fez hoje, e não defendeu. Por quê? Porque faltavam alguns elementos que em momentos capitais da partida a equipe fraquejava. Hoje a equipe faltou atacar? Faltou atacar. Faltou defender com consistência? Não. O Fortaleza, que é um time que ficou 7 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem um orçamento muito superior ao orçamento do Cuiabá, que deixou jogadores de prateleiras muito alta da Série B ou até da Série A no banco de reserva, e alguns nem entraram no jogo, e a nossa equipe foi coesa, consistente e defendeu bem o placar. Então esse é um ponto que não é para ser desvalorizado, ao contrário. Esse é um ponto que ele é para ser valorizado. É um ponto para ser valorizado, segundo o técnico do Cuiabá, Eduardo Barros. Só acho engraçado que, para falar do Fortaleza, serve os 7 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas comparar o Cuiabá com o futebol aqui de Mato Grosso, Santa Catarina da Copa do Brasil, os 4 anos do Cuiabá aí não valem nada, né? Só deixar esse adendo aí, essa crítica também, porque isso aí não pode ser muleta também. Mas enfim, técnico Eduardo Barros avaliando o jogo. Ele falou muitas verdades, gostei inclusive da coletiva dele, irritado, né? Mas a gente já colocou o contexto aqui, daqui a pouco você vai ver as imagens da confusão também. Mas, João Neto, concorda com a fala dele final? É um ponto que tem que ser valorizado, esse um pontinho conquistado contra o Fortaleza fora de casa? Falando da frase toda dele, da fala toda dele, eu concordo com algumas coisas e com outras não. Ontem eu falei aqui que o empate não seria de todo mal jogando contra o Fortaleza lá. Eu assinaria o empate tranquilamente antes do jogo. Então não fica um pouquinho ruim porque você não venceu o primeiro jogo em casa, mas também era um jogo difícil. Então eu acho que o empate realmente não é de todo mal. Infelizmente ontem a minha Disney não funcionou, que é o aplicativo para poder ver o jogo. Eu não consegui ver o jogo. Ficou sem o Mickey? Fiquei sem o Mickey de ontem para ver o jogo do Cuiabá. Não consegui de jeito nenhum, cara. Ficava travando demais, desisti. Então eu não vi a atuação do Cuiabá ao vivo, que é o jeito que eu prefiro
Vou para te falar a poder verdade, analisar. Ele não perdeu nada, não. Quantas mudanças o Cuiabá teve do primeiro para o segundo jogo? Saiu o PP, que a gente não sabe até agora o motivo da saída do PP. Que aí é uma crítica que a gente tem que fazer pro Cuiabá também. Não é dito. A gente não consegue falar com o Cuiabá, pô. Tenta, né? O Davi tem tentado falar com a Davi, assessoria de coitado, imprensa. Davi, Tem tentado falar com a assessoria de imprensa do Cuiabá. Manda mensagem, não e é fala constantemente ignorado pela assessoria de imprensa do Cuiabá. Então fica aqui tem outros clubes aí uma que crítica ao respondem vivo. e falam sim, não. Quais? Só Tá resposta difícil, tá difícil. Quais, Não, quais clubes que respondem? Não vou falar o clube. Mas pelo menos responde, né? Diferente de outros. Não, mas que também não está respondem respondendo certo. Ou então fala, não quero conversar com a imprensa. Responder sim e não é responder, é ir contra o seu próprio torcedor. Vocês não estão fazendo favor para a gente falando com a gente, não. Eu sei andando se vocês querem falar com a gente ou não. A gente está aqui para prestar serviço para o torcedor de vocês. Então deixem claro que vocês não querem saber do torcedor de vocês, não querem informar o torcedor de vocês. Porque é chato. A gente às vezes fica sendo criticado porque a gente fala muito do misto, mas o misto nos atende o tempo inteiro. A assessoria de imprensa do misto nos atende. o misto não atende do só operário a gente, não. né? Qualquer meio esportivo. O operário não atende a gente, o Cuiabá não atende a gente, fica impossível falar sobre vocês e a gente fica aqui tentando fazer muito de falar o prognósticos. motivo do PP estar fora, mas não tem. A gente só ficou sabendo que o PP estava fora na hora do jogo, né? Na hora Então, que saiu o... Saiu o PP, acredito que entra o Luiz Araújo no lugar dele, sai também o Lázaro e entra o O que a Caleb. gente tem de comunicação com o Desculpa, Cuiabá entra o David. são as coletivas, né? Mas aí até numa situação como ontem, por exemplo, o Cuiabá não faz uma videochamada para a imprensa local perguntar para o Eduardo Barros. Então, uma pergunta como essa, que aqui que aconteceu É que a com o imprensa PP... cearense não sabe que a o PP é imprensa cearense não vai titular, fazer, que voltou, exatamente. não tem esse tato todo. Igual se viesse o Fortaleza pra cá, a gente não saberia a fundo o time do Fortaleza, explicar pro torcedor, enfim. Na próxima coletiva, a gente também peca de não ir tanto nas coletivas do Cuiabá. Eu faço aqui a meia-culpa. Mas na próxima coletiva já vai estar bem friozinho o assunto do PP ter jogado ou não contra o Fortaleza, né? Já vai ter A gente voltado. vai saber, se a gente não vai tiver nada grave, né? saber tardiamente. O interessante era saber ontem para formar o torcedor que estava esperando o PP jogar. E teve 2 mudanças no time titular, então. Entrada de David e Luiz Araújo. O treinador do Cuiabá ele tem deixado claro que o planejamento não foi bom. Então, assim, eu não vou analisar planejamento através do resultado final, lá no final do ano. Quando ele reclama em toda a coletiva que o time não teve tempo de trabalhar, que o time está sendo formado durante o campeonato, que não está ainda tendo como encaixar porque as peças chegaram agora, ele está reclamando do planejamento do Cuiabá. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, dá para você reclamar de escalação nova quando você tem que mudar um setor inteiro. Então, se ele for fazer mudanças pontuais durante o campeonato inteiro, ele vai falar o campeonato inteiro aqui, ó, sabe quantas vezes esse time aqui jogou junto, esses 11? Uma vez. Você vai usar os mesmos 11 quantas vezes durante o ano. Então, esse discurso também não dá para acatar tanto. E você foi cirúrgico. Então beleza, você pode analisar a grandeza do Fortaleza perante o Cuiabá, mas você não analisa a grandeza do Cuiabá perante todos os outros de Mato Grosso. Porque foi o discurso que eles impregnaram na nossa cabeça durante o Mato Grossense inteiro. Então, tá bom, beleza. Eu acato aqui e aceito que o Fortaleza tem mais estrutura, mais faturamento, mais dinheiro do que o Cuiabá. Mas então vamos também acatar que o Cuiabá tem mais estrutura, mais faturamento e mais dinheiro que 100% das outras equipes de Mato Grosso. Senão fica difícil a gente analisar, né? Quando é pra cima a gente analisa, quando é pra baixo a gente não analisa, fica complicado. O Eduardo Barros está na função dele, defendendo dele, e por isso que a gente traz análise. E a gente está na nossa. Funciona de um lado, mas também tem que funcionar do outro. O Cuiabá caiu no Campeonato Mato Grossense para o Sport Sinop. O Sport Sinop alguma vez sonhou com Série A de Campeonato Brasileiro? O Cuiabá passou 4 anos na Série A, está indo para o seu 4º ano também de Série B. O Cuiabá perdeu na última rodada, uma rodada que valia para o Várzea Grande. Então, tem toda essa questão aí. Mas o que chamou a atenção, de fato, já comemoramos esse ponto, analisamos aqui a defesa. Achei que você ia falar que comemorou a briga. A defesa do Cuiabá, que não sofreu gols, mais um jogo sem sofrer. E assim, não é que não sofreu gols sofrendo. O Cuiabá não sofreu contra o Sport e não sofreu também. Eu esqueci de falar sobre isso, é uma realidade, concordo com ele. É difícil você jogar contra o Fortaleza lá e não ser ameaçado. Poucos times não serão ameaçados dentro da Arena Castelão contra o Fortaleza. Então tá de parabéns, Cuiabá. A gente entende que o time foi formado agora, é difícil você ajustar o time defensivamente assim. E a gente torce para ser aquela, né? Arruma a casinha aqui atrás, depois o ataque começa a funcionar. Mas ainda não aconteceu. O jogo contra o Ceará vai dizer se É uma pergunta que eu faço para vocês dois. Vai dizer se o início de Série B do Cuiabá é bom ou ruim? Porque se ele vence, ele chega aí a 5 pontos, nenhuma derrota. Por enquanto não tomou gol. Cara, se ele perde, ele chega falar que mais um empate é bom, porque vai nessa de empatar acaba caindo. A questão é que depende de como vencer. Como vai vencer o Ceará. Se vencer, né? Supondo que o Cuiabá vence o Ceará no sábado.
Depende de como o Cuiabá vai vencer o Ceará. Meu amigo, eu não tô Então, preocupado do como. cara, não. mas Se isso que eu vencer ia falar. pra mim já tá legal. Mas É Série B de situação- Campeonato mas Mas é Brasileiro. porque a gente está de- analisando o trabalho do cara. É Série B Mas de... a atuação à parte, você começar contra Sport, Fortaleza e Ceará e não perder, e conseguindo ter Vencer vitória, um jogo? conseguindo Os ter resultados vitória é são o início bons. bom. Defensivamente, o Cuiabá está É um bem. início bom. Mas aqui a gente tem que pegar também. O que o Sport fez para agredir o Cuiabá? O que o Fortaleza fez Mas aí entra o para mérito do agredir Cuiabá também. o Cuiabá? Eu também não vou colocar só, o Entra o Fortaleza não mérito. quis, Não é Sport só o não quis. demérito dos caras, né? A Mas defesa tem o tá mérito bem. do Cuiabá. Entra o mérito, mas eu ainda não sei, por exemplo, se a defesa do Cuiabá vai tão bem contra o Novo Horizontino. Eu não consigo ter essa certeza. Porque eu Quanto também terminou não o Novo vejo Horizontino e um Juventude ímpeto do ontem? Fortaleza. 0x0 também. O tempo que eu vi foi um jogo horroroso. Sim. Mas é Série B também, né? A gente critica aqui. Eu até pensei em começar o programa deitado aqui, fingindo que eu tava dormindo. Mas aí, como teve a confusão, eu acordei um pouquinho. Aí, mas eu não... É uma questão Série B, acho que complicada, a cara. gente tem que se acostumar. É uma questão complicada. Eu não sei quanto é mérito do Cuiabá, da defesa do Cuiabá, e o quanto passa por um demérito também dos ataques adversários. E aí, tudo bem, a defesa estar bem construída é algo sólido, talvez. Não vou dizer que não é mais difícil. Não é mais difícil a defesa estar bem construída do que o ataque, principalmente no Cuiabá. Porque normalmente o Cuiabá sofre mais com ataque do que com a defesa. Estou falando no geral, né? Considerando os anos de Série A, considerando os anos de Série B. Claro que ano passado teve um momento complicado defensivo que gerou problemas para o Cuiabá brigar pela Série A, mas não adianta nada você ter uma defesa bem construída e não chutar no gol, pô. Não adianta nada seu time não sofrer contra o Fortaleza, mas também não fazer o Fortaleza sofrer. Lembrando que o Porque Fortaleza na hora de brigar, veio de um 4x0, né? Sim. O Botafogo chutou bastante no gol do Fortaleza e o Cuiabá não conseguiu chutar. é o E Primavera, Fortaleza pô. com uma defesa modificada. Se Teve você, desfalque, Mailton se expulso. você não toma gol, mas também não faz, o que acontece? Você empata. Só de empate não dá para viver, o Primavera tá aí. 38 pontos, né? Exatamente. É O rebaixamento. Primavera caiu só empatando praticamente no Campeonato Mato Grossense. Então não adianta o Cuiabá ficar empatando só a vida toda. Que é um problema que aconteceu também na melhor fase do Eduardo Barros, né, aquela sequência de 9 jogos invictos. A gente tem que lembrar que 6 foram empates. Então existe um desequilíbrio. Ano passado, em algum momento, o ataque do Cuiabá foi melhor que a defesa. Então o ataque fazia gol, o ataque produzia, mas não conseguia segurar o resultado. Agora a defesa está bem, mas não consegue atacar. Ele ainda não encontrou Eu esse lembro que equilíbrio no começo entre do os ano dois. teve aquele... Foi no ano passado que o Alain Pereira até brincou com isso? Não adianta nada a gente resolver aqui, lá na frente a bola não entrar? Sim, Brincou não. começo do ano Não passado. brincou não. Ele Não, assim, criticou que ele- explicitamente o ataque. Bastante irritado, Alain Pereira. Não teve brincadeira nenhuma nisso aí, não. Falando do ataque do Cuiabá, tem mensagem no nosso WhatsApp, 659-9694-3737. Pra gente finalizar o bloco falando do ataque. Bom dia, Pantanal nos Esportes. Infelizmente, o ataque do Cuiabá não existe. O ataque do ano passado era bem melhor do que tem hoje. Mas resolveram dispensar e só contrataram atacantes ruins. É a opinião do Isaías, mandando a mensagem aqui pra gente. De fato, se a gente for parar pra pensar no ataque do ano passado com Alisson, Safira e Martinez, principalmente, dá saudades, né? É, mas quando o Alisson, Safira e o Martins chegaram, a gente não sabia quem era também. Eu não consigo ainda falar que os caras são ruins. Eu acho muito cedo pra falar que eles são ruins. É que a bola não chega também. O né? Safira tinha um histórico de Série B. Como que eu vou analisar o Londrina. Vinícius Peixoto? Que é um menino, fez gol contra o Santa Catarina, jogou, foi um dos melhores do Cuiabá contra o Sport e ontem a bola não chegou nele, não tem como avaliar. O Rodrigo Rodrigues também. É, o Rodrigo Enfim, Rodrigues é um cara que chega no Mirassol, cara. No estágio atual do Mirassol, você chegar no Mirassol, por mais que você não tenha conseguido desempenhar, não é qualquer foi um um que jogador consegue. contratado pensando em Libertadores. Não é qualquer título, um, né? Mas não é disputaram qualquer uma um que Libertadores. consegue Esse foi chegar no contratado Mirassol, pensando cara. Não E é à outra, toa. e outra coisa, se a gente voltar aí 2 semanas na nossa história e olhar a tabela, jogos contra Sport e contra Fortaleza, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas esperava aí no máximo que o Cuiabá ter conseguido 1 ponto. Era Sendo mais otimista, assim, inclusive, empatar com o Sport em casa, perder pro Fortaleza fora. Sendo otimista, Então eu acho que eu tenho essa visão sempre, não só em relação ao Cuiabá, de ser um pouco mais otimista. Eu acho que é um começo que não é bom, mas também É não que é a nada questão que horrível. me incomoda... Segura a sua opinião aí, Davi, que a gente precisa ir para o intervalo. Já já a gente volta com mais Cuiabá, porque inclusive tem uma confusão pra gente comentar, viu? Acho que a gente tá perdendo tempo demais nesse jogo, que não teve nada. Estamos perdendo de focar na confusão, que foi a parte mais movimentada do jogo de ontem. E a gente volta pra mostrar as imagens pra você e continuar falando com você sobre o Cuiabá. Então não sai daí, porque o intervalo é rápido.
Estamos de volta com o Pantanal nos Esportes, no ar novamente, já direto para confusão, viu? Que eu sei que você está curioso. Ontem tivemos uma rixa, uma briga, não sei se chegou a ser briga, somente um empurrão ali, um empurrão de cá, dos técnicos. O Eduardo Barros, técnico do Cuiabá, com o Thiago Carpini, técnico da equipe do Fortaleza. Vamos escutar a explicação do Eduardo Barros e com a explicação já as imagens para você. O que rolou? O que se deu a confusão aí? Por que os técnicos ficaram com os nervos à flor da pele daquele jeito? Fala aí, Eduardo Barros. Boa noite. Bom, como um todo, uma questão não tem nada a ver com a outra. Uma coisa foi o comportamento do time, que o time tem que melhorar, embora tenha feito coisas muito positivas na partida, e outra coisa foi o que aconteceu no momento da substituição, em que o treinador da equipe adversária empurra um integrante da minha comissão técnica, o meu auxiliar técnico, o Gustavo. Então ele não tem o direito de encostar no meu auxiliar técnico e eu o defendi como defenderia qualquer outro profissional que defende as cores que eu defendo no dia de hoje. Defendeu as cores que ele defende no dia de hoje. Foi a percepção que eu tive mesmo ali no momento de substituição. Não sei se o membro da comissão técnica do Cuiabá não gostou da demora para se fazer a substituição, mas estava ali soprando, né, no ouvido do árbitro. Thiago Carpini não gostou, foi para cima do membro da comissão técnica do Cuiabá. Aí chegou o Eduardo Barros para proteger o seu companheiro aí, o seu auxiliar técnico. Se quiser continuar rodando as imagens aí enquanto a gente debate, pode rodar. Quero saber... Principalmente a imagem do vestiário, porque essa não viralizou tanto. Você não chegou a ver? Não, a gente eu tinha tem visto a imagem de trás e dentro do túnel. Mas essa imagem dele subindo as escadas ali... Continuou, tem as imagens aí. Que uma confusão que chama atenção, né? Não lembro de ter visto técnicos... Não teve agressão, mas um empurrão, olha lá. Teve agressão do Carpini, sim. Do Carpini, na região da boca ali. Não, Carpini mas não foi um soco, foi um empurrão. Não foi um soco porque ele é ruim de briga, porque ele tentou dar um soco. O Thiago Carpini é ruim de briga? É ruim de briga e é chato pra caramba. Fala pra caramba. Chato pra caramba. As imagens não mostram o que o treinador do Cuiabá diz, dele ter ido para lá após o Carpini empurrar o seu auxiliar. Pode ser que a imagem, não estou dizendo que não aconteceu, pode ser que a imagem não tenha pego isso, já mostra ele correndo, e aí ele corre ofensivamente, digamos assim, para cima do Carpini, o Carpini o empurra e tenta dar um soco nele, acerta, até um soco fraco, mas acerta o soco. Eu tinha ficado incomodado ontem. Olha lá o Carpini indo pra cima do membro da comissão. Mas não dá de ver empurrão. Ele tem um gesto ali, não sei se toca, se não toca, mas a imagem corta, né? Se o Cuiabá deve ter, né? Que eles gravam jogos, o Cuiabá deve ter, se quiser disponibilizar. E pode ser que também no calor do momento, e pode ser que no calor do momento o treinador do Cuiabá tenha achado que ele empurrou e ele não empurra, ele só gesticula e tudo. Mas o Carpini, ele tem algumas passagens de nervosismo desse jeito na carreira dele, né? Foi o Thiago Carpini que provocou a torcida Foi do São Paulo ou foi do Ituano? Uma coisa assim, quando se classificou no Campeonato Paulista? O São Paulo se classificou no Campeonato Paulista contra o Ituano, ele virou para onde estava a torcida do São Paulo e fez um sinal de silêncio e tudo. Mas depois ele falou que não foi para a torcida do São Paulo, que foi para uns dirigentes do Ituano que sempre pegaram no pé dele. Que foram os dirigentes do Ituano que sempre pegaram no pé dele. Ele tem algumas passagens assim. Eu sempre critico muito o treinador que fica lá mexendo com o jogador. Já critiquei Renato Gaúcho. O jogador? Mexendo com o jogador, provocando, discute com o jogador. Já critiquei Renato Gaúcho por isso. Já critiquei bastante o Abel Ferreira por isso. Quem é do Fluminense agora, passou pelo São Paulo? Zubeldia. Zubeldia já fez isso. Foi o nome dele hoje também. Foi uma vez que ele fez isso, mas ele já fez isso. Eu acho um absurdo completo. O Cuca na final da Libertadores contra o Palmeiras. Isso eu acho um absurdo completo. Isso aí eu já acho mais normal. Eu acho que o treinador tem que brigar, falar, encher o saco de treinador. Não tem que mexer com o jogador. Mas é feio, né, cara? É feio isso aí. É bem feio. E é o que chama a atenção do jogo, porque, sinceramente, não tem muito o que comentar do jogo. A gente até tirou leite de pedra aqui no primeiro bloco. E o que chama a atenção, de fato, é porque repercute, né? São os dois caras, os dois responsáveis. E outra coisa, né? Se for pra brigar, briga direito, né? Você não curtiu, não? A gente teve uma aula de briga de Cruzeiro e Atlético Mineiro aí. Aí os caras ficam nesse tipo de briga. Daqui a pouquinho, já que tá acostumando, a gente tá, infelizmente, né? Não é pra acontecer, mas pra acontecer faz direito, cara. O futebol, quem perde é o futebol. O futebol foi derrotado ontem. Vai dormir, vai. Sabia que ele ia ficar bravo. Sem graça. Já que a gente está se acostumando à confusão de Atlético Mineiro e Cruzeiro... Olha o Carpini, cara, que chilique do Carpini. Fortaleza e Cuiabá, está próximo de eu perder a paciência com o senhor. Eu queria ter o áudio aí, Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente vai ser desse... Cadê? Como que é o nome daquele Machado? Assim, Como que é o nome daquele vai Machado? Ser assim, ó. Que faz dublagem?
Que leitura labial? Sei lá, tem cara. o saber do o nome cabelão? É, alguma coisa Machado o nome dele. Tomara que ele Gustavo pegue. Machado, Gustavo né? Machado. Tomara que ele pegue a leitura labial. Vou mandar lá no Instagram dele lá comentar. A leitura É uma labial do dica, jogo né? do Cuiabá. Uma dica. Vai ser legal, pô, porque a gente vai entender essa briga melhor, né? E se o Cuiabá, de novo, tiver as imagens que Não, mostram o tô entendendo, Carpini não. empurrando, de fato, o membro da comissão técnica Vocês do acham Cuiabá, que que tem que ter punição dos clubes pro treinador? Tem. punição dos clubes para com os treinadores? Sim. Tem, Gabi? Mas você acha que o Cristiano vai punir o cara depois do Cristiano mandar o segurança dele bater no quarto árbitro? Ele vai punir o seu treinador por ter brigado? Não, né? Mas aí é um problema do Cristiano. E cadê Tá os errado. seguranças do Cuiabá para proteger Então, o Eduardo ali? Porque o Eduardo tava sozinho, Ah, então, Caso- eu ia falar, ó, essa imagem que era que eu tinha visto, essa imagem me incomodou muito. Caso a maluquice ali, sei lá, alguém perde o controle, ele vai pra cima do Eduardo Barros, ele fica vendo navios. Não, eu fica fiquei vendido. irritado com a postura ontem, mas aí depois eu vi o vídeo inteiro e os caras do Cuiabá foram ajudar. Nessa imagem que a gente vê que é deles entrando e que você vê a imagem de trás, você só vê o João Carlos chegando depois de um tempo e o outro auxiliar chegando depois de um tempo. Mas eles foram, sim. No início eu fiquei irritado, Ah, porque eu falei, teve- cara, não é possível, né? Aí teve confusão Ele até na foi entrada ajudado pela segurança. dos jogadores do... Porque os seguranças fecham a porta quando eles entram, aí os caras do Cuiabá demoram um pouquinho mais para chegar, mas eles chegam. Isso aí eu acho que tem que ter. Aí não é ser a favor de violência, nada disso, mas Proteger o é... Eduardo. Imagina É um monte questão de brutamonte companheirismo. daquele indo pra cima de E você. essa imagem, ela continua, essa aí já é dentro, mas aquela de trás continua e mostra que todos os jogadores foram para a entrada também. Ali teve confusão entre jogadores e tudo. Não é legal ter, eu acho que o Carpini está muito mais errado que o Eduardo, mas eu acho que o Eduardo também está errado. Estão errados É os pela dois. reação, né? Tá errado os dois. Não tem sim, culpado quando- nem... é, pô, quando Você eu vai digo- defender, você vai defender o companheiro de trabalho, você não precisa ir pra cima do outro cara. tá pô. errado os dois. Tem outras Tá maneiras errado de os defender. Mas querendo ou não, nos deu um pouquinho de pauta, porque o jogo de fato foi sofrível, então foi a coisa mais movimentada do jogo de ontem, esse 0x0 de Cuiabá e Fortaleza. Não sei se terá punição dos clubes, até confesso que não estava pensando Cara, nisso, não então tem não sei. empurrão do Não vai Carpini. ter, não vai ter. Não tem sei o que empurrão do dizer. Carpini, cara. O Carpini fica, é bem claro, assim, vai pra lá, sai daqui. É, o que eu vi foi esse vai pra lá, sai não- daqui, não tá tem enchendo o empurrão saco. do Carpini, mas no calor do momento ele pode ter achado que tinha, né? O que eu tive a impressão foi essa. Mas se o Cuiabá tiver imagem de novo, estamos aceitando aí as imagens do Cuiabá Esporte Clube. Mas ao meu ver também teve esse chega pra lá. Mas foi isso aí que aconteceu. Cuiabá 0, Fortaleza também 0 na Arena Castelão, um jogo fora de casa do Cuiabá. Quem está falando com a gente aqui é o Homero, falando que este ponto foi bom, olha lá. Ó. Bom dia, bancada no Pantanal nos Esportes. Davi, Manfra, João Neto. O resultado do jogo do Cuiabá fora de casa foi bom, mas o time não apresenta nada de diferente do estadual pela milésima vez. Volto a falar que assistir o jogo do Cuiabá é uma tortura. Eduardo Barros é fraco, é a opinião aqui. Tem, mas tem evolução, do né? No estadual a gente empata, o Cuiabá empatou. No estadual não é a gente, na Série B é a gente, no estadual não. E ele No comenta estadual ele aqui, empata com equipes mais fracas e perde para equipes mais fracas. falando que se o Cuiabá perder o próximo jogo, Eduardo Barros cai do comando, é o Homero. Eu já não sei se Eu perder acho o que próximo pode jogo, cair, cai. pode não cair, não tenho certeza. Não sei se cai, Não não. tenho certeza. Não consigo cravar, mas a opinião do Homero aqui Mas, ó, com a gente. com certeza no planejamento do Cuiabá lá, quando o Cuiabá, a comissão técnica sentou antes de começar a competição, falar, isso aqui é 3 pontos, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Eu não acho que tinha 3 pontos contra o Fortaleza lá. Não, Eu eu também acho que não. Eu acho que neste jogo o objetivo de planejamento foi Porque é atingido. difícil você enfrentar o Fortaleza na fase boa, né? Mas é Se o porque Cuiabá não dá- estivesse voando, já seria um jogo Mas complicado. dá pra indicar só no resultado também, né? Porque igual na má fase. Às vezes na má fase, se o resultado não tá chegando, mas o time tá jogando bem. O trabalho do cara tá bom, querendo ou não, né? Tem boas qualidades, como foi no ano passado, no meu entender. Então, assim, não é porque agora o resultado é bom, o empate contra o Fortaleza é um bom resultado, que eu vou ficar passando pano aqui. O desempenho não é bom, pô. O desempenho é muito ruim do Cuiabá. Defensivamente tá bem? Ok. Mas não chuta no gol. Não adianta Tem você que ser ter mais defesa criativo, tem que ser mais Só que ousado. não sofre, mas também não fazer sofrer, pô. Eu concordo com o Davi, mas eu acho que a derrota na má fase, ela pesa demais. Eu acho que você não perder, ele te dá uma ajuda para você sair da má fase. Mas pode ser negativo porque vai levando, porque não tá perdendo, Sim, não tá perdendo, não tá jogando mal. Aí Não chega quer uma dizer que tá sequência de bem, duas mas eu não- derrotas mas seguidas, eu não consigo- aí... Não é porque empatou com o Fortaleza que tá bem. Mas eu não consigo observar isso, eu não consigo observar esse ambiente de que tá bem, entendeu? Eu não consigo ver, tá todo mundo feliz porque empatou lá. Eu não consigo ver isso no Cuiabá, eu consigo ver indignação, preocupação. A entrevista dele ontem, naquele tom irritadiço, eu acho que não é por causa da briga, eu acho que é por conta do que pode ter acontecido no vestiário. Acho que tem a Deve ver, ter sim, tido uma cobrança forte dentro do vestiário, é o estilo do Cristiano fazer isso. E eu acho que tem que realmente acontecer, tá certo ele, tem que cobrar. Eu não vejo no Cuiabá
uma zona de conforto com o que está acontecendo, não. Eu acho que deve estar bem fervendo ali o ambiente. E a partida para dar a resposta é que na Arena Pantanal, jogo no sábado contra o Ceará, mais um jogo difícil. É o Ceará que vem aqui na Arena Pantanal visitar o Cuiabá, jogo às 5 horas da tarde. Claro, a gente vai passar as informações para você na sexta-feira. Claro, amanhã tem também atualização, caso a gente receba alguma coisa do PP e tudo mais. Você sabe que aqui no Pantanal dos Esportes a gente fala do futebol de Mato Grosso com propriedade. Com propriedade também, seleção brasileira venceu a Croácia ontem 3-1. Você não conseguiu ver o jogo do Cuiabá, né, João Neto? Conseguiu ver o jogo da seleção brasileira? O que você achou? Um dos melhores jogos aí desse ciclo da Copa do Mundo? Eu acho que o Brasil teve alguns bons jogos nesse ciclo aí com o Ancelotti principalmente. Senegal, acho que o Brasil jogou bem. Primeiro tempo do Japão? Qual foi o jogo antes do Japão? Foi Senegal, né? Foi Senegal. Contra o Japão começou bem. E o Japão que ganhou do Brasil pela primeira vez na história, agora ganha da Inglaterra pela primeira vez na história, né? Tá indo bem a seleção do Japão. A geração japonesa. E eu achei um bom jogo do Brasil. Hoje eu ouvi algumas pessoas dizerem o primeiro tempo foi muito ruim. Eu discordo completamente. Se não é o goleiro da Croácia no primeiro tempo, o Brasil tinha vencido com mais tranquilidade. Ele pega uma bola que não foi um chute tão bom como no do gol, mas também foi uma bola difícil do Danilo. Ele faz uma defesaça. A finalização do Matheus Cunha de fora da área era a finalização de gol. Ele busca no canto esquerdo. Acho que o Brasil ele não começa tão bem o jogo. Ali para os 15, 20 minutos ele se encontra. E aí ele faz a partida no primeiro tempo para poder vencer até com mais tranquilidade. Acho que 1-0 ficou pouco no primeiro tempo. E o primeiro tempo é o principal porque é quando a Croácia está mais forte, né? Sim. A gente até vai guardar esse comentário para quando for falar principalmente do Endrick, mas é numa situação ali já com 5, 7, 8 alterações, já um time bastante modificado. O primeiro tempo é até melhor que o segundo, cara. Mas o primeiro tempo é legal para a gente analisar, porque já é a principal Croácia, pelo menos para o jogo de ontem. O segundo tempo da seleção é ruim. O primeiro tempo consegue chegar no contra-ataque, consegue chegar com velocidade. Finaliza o que bem. Dentro das características dos jogadores que a seleção tem hoje, eu acho que é a principal vantagem que a seleção pode ter numa Copa do Mundo, é o contra-ataque. Acho que o principal fator que a seleção deve explorar é isso, ou jogadas de velocidade, que não sejam contra-ataque, né, mas que sejam o que a galera vai chamar de contra-ataque forçado, né? Então você chamar o adversário para o seu campo para gerar um espaço de jogada de velocidade no campo de ataque. Acho que é isso que a seleção deve explorar, foi isso que aconteceu no primeiro tempo. E é o estilo do Ancelotti, cara. É o estilo do Ancelotti, o Vini Júnior se dá muito bem nesse estilo e jogou bem ontem. Então a gente teve ele participando muito bem da jogada do gol, fazendo uma baita jogada para dar assistência para o Danilo. Antes já tinha feito uma jogada similar também, na outra finalização do Danilo, que quase gerou o gol, como o João Neto disse. Acho que essa dobradinha funcionou também. Gostei bastante do Matheus Como um cara Cunha. que chega bastante na área, funcionou. O Bruno Guimarães, que deve ser o titular da Copa, é um cara que pode fazer essa função também. Então, é algo que a gente deve ver bastante na seleção brasileira e acho que é algo que funciona muito bem. O Matheus Cunha também foi bem nesse cenário. O passe que ele dá para o Vinícius Júnior é um absurdo, cara. Um baita passe. E não é aquele passe na frente, ele mandou no pé do Vinícius Júnior certinho. E se você lembrar do primeiro jogo, tem um lançamento do Casemiro pro Rafinha, que o Rafinha também sai na cara do gol. Isso aí já é um pouquinho do treino do Ancelotti, cara. Sim. E isso aí vai ficar mais forte ainda no período da Copa do Mundo por conta do tempo de treinamento. Às vezes, o torcedor brasileiro, o amante do futebol brasileiro que não acompanha tanto o futebol europeu, fica só com os títulos do Ancelotti na cabeça e acham que ele vai chegar aqui e ser como Guardiola. Vai ser uma seleção brasileira ultra ofensiva, que vai jogar pra cima, que vai dar show. Não é e nunca foi o estilo do Ancelotti. O Brasil ontem, ele é 100% Ancelotti na hora boa e na hora ruim. Eu gosto muito de ver jogo do Real Madrid desde novinho e eu me irritava muito com o Ancelotti por os motivos que eu vi ontem. Pra mim, a seleção brasileira no segundo tempo, ela é um espelho do que é o Ancelotti como treinador. No Milan também. Foi ele recua o time, é o estilo dele, é italianão. Muita gente não gosta porque eu não gostava do Real Madrid. Que a seleção brasileira tem que dar show. Mas eu acho que a seleção brasileira do show ficou nos anos 80. Eu penso assim, a de 94 não deu show na Copa, não deu, fez espetáculos. A de 2002 também não era uma seleção que dá show. Aqui deu um pouquinho do Filipão. Aqui deu um pouquinho de show, não ganhou nada, que as pessoas gostam de trazer vídeo. Olha essa seleção. 2006? Eu fico vendo na internet isso, os caras falam, olha que seleção. Nessa época o brasileiro era feliz e não sabia. Ganhou a Copa América e a Copa das Confederações. Exatamente. O show que a seleção dá é na individualidade dos jogadores. Mas como um time,
Eu acho que essa seleção de dar show morreu nos anos 80, a seleção do jogo bonito como um todo, né? De um jogo taticamente bonito. Ontem o Brasil teve 45% de posse de bola contra uma Croácia. Cara, eu falei pro meu irmão ontem. Eu até esperava que talvez o jogo com o meu irmão ontem, eu falei pra ele o primeiro gol foi bonito, né, cara? Então, assim, você viu o show mesmo no contra-ataque, a seleção deu o show dela. E o segundo tempo é Ancelotti escrito e puro, é aquilo. Ele fez 1-0, ele vai chamar o outro time para jogar, ele vai valorizar a velocidade do Vinícius Júnior. Por isso ele é tão encantado pelo... Pô, eu tô com uma mania de ver na minha cabeça Evandro quando eu vou falar do Estevão. Por isso ele gosta tanto do Estevão, porque além de ser um cara muito bom de bola, ele é muito rápido. A velocidade do João Pedro também, a gente vai falar João Pedro também. E esse é um dos motivos, além da bola, que eu acho que o cara que mais mudou de patamar nessa data FIFA não foi nem o Endrick, nem o Danilo. Foi o Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique ele entra numa briga, não era pra ir pra Copa. A gente vai falar dessa questão de briga. Ele entra pra briga pra ser titular de time. O Luiz Henrique é um cara que sai forte dessa data FIFA, Danilo, Endrick, enfim, vamos falar dos nomes individuais. No terceiro bloco, vamos para um rápido intervalo, já a gente volta. Eu já quero saber a sua opinião, viu? Vai mandando pra gente aí. Enquanto você manda, vamos para o rápido intervalo. Voltamos! O Pantanal dos Esportes está no ar novamente, o clima já está ficando quente porque é hora de falar de quem saiu na frente para essa possível convocação para a Copa do Mundo. Quero saber, aquela pergunta do início do programa, você convocaria o Danilo, o Endrick, Luiz Henrique, essa galera que estava um pouquinho mais por fora, não são os principais jogadores assim, receberam oportunidades agora, você convocaria? E se tiver mais algum nome também, fique à vontade para mandar, 659-9694-3737. No nosso WhatsApp já tem gente mandando opinião para nós aqui. Uma pergunta do Evandro Teixeira, você falou dele. O João Neto não gosta do Endrick? João Neto calado é um poeta. Eu gosto aqui. do Endrick. Evandro, você está corretíssimo, você só erra quando fala do Neymar. Mas essa questão que você está correto. João Neto sobre o Endrick que eu vou mandar no grupo. O João Neto calado não é mais que um poeta. Vocês estão querendo criar uma coisinha. Eu não sou apaixonado pelo Endrick igual vocês, mas eu acho que é um filósofo. Não, poeta, é um filósofo contemporâneo. É que se você pegar, o Manfra tem cueca do Endrick, é diferente. Não tenho. Eu não tenho isso, eu acho ele bom jogador. Não tenho. Não tenho ainda. O Manfra tem almofada, a cortina do quarto dele tá a noiva de um lado, o Endrick do outro. Eu só não posso admirar o futebol de um craque. Não, eu admiro o futebol dele, você é apaixonado. Você não pode admirar o futebol de um craque. Você é apaixonado pelo Endrick. Não que ele seja o salvador da pátria. Mas, pô, tem que estar na Copa do Mundo. Vou falar o que você fala no bastidor do Endrick. Ele tem que estar na Copa do Mundo, não tem não, João Neto? Dá um braço atrás. Eu vou falar que você fala aqui que depois do Pelé é Não, mas é isso. Que o Endrick, é brincadeira. Mas aí, evidentemente, não é sério. Ele fala que o Endrick é um gênio geracional. Eu que é um jogador que aparece de geração. É loucura isso, é loucura. Não é um craque geracional. Não, ele é no nível top. Eu acho que o Endrick tem potencial para ser um craque geracional. É no nível top que E o que eu falo no off, claramente é em tom cômico. Craque geracional é o cara igual o Vinícius que chega e fica, o Rodrigo que chega e fica. Ele é um nível top. Eu acho que o Endrick tem potencial para ser como eles. Eu vou começar pelo Davi. Eu perguntei pra você, mas já me arrependi. Já me arrependi. Sua opinião vai ser Você não deixou eu responder. A resposta vai ser boa pra você. Vai ser boa? Vai ser boa. Eu não Tem que estar na Copa do Mundo? Vamos por partes. Eu acho que o Endrick... Calma. Eu acho que o Endrick era praticamente carta fora do baralho. Eu acho que ele dá um salto gigantesco nessa data FIFA. Em pouquíssimo tempo para poder ir para a Copa do Mundo. E que problema, no bom sentido eu acho, né? Porque você tem a opção, é legal. Que problema a Ancelotti arrumou pra gente? A gente falou muito aqui que essa convocação, inicialmente, o plano era mandar o time da Copa. Mas aí lesão pra caramba, um monte de gente que não estava 100%, se recuperando ainda, não deu, não rolou. E agora o Ancelotti se ferrou, né? Porque ele tá com um problemão. Ele tinha o time pensado, o time desenhado, a convocação toda desenhada. Acho até que o Richarlison, que não foi nessa convocação, estava na cabeça do Ancelotti ainda. Eu acho que continua. Talvez fosse até um garantido. O Richarlison já, Talvez o Richarlison fosse até garantido. Jogadores como Richarlison, mas agora, acho que já deram um bye-bye. Muito difícil agora, pro Ancelotti convocar o Richarlison. A não ser que ele seja extremamente convicto e zero aberto. E louco, né? Cara, eu vou muito pelo perfil e eu quis ver as falas do Ancelotti ontem sobre o Endrick para ver como seria. E eu vou falar mais uma vez, eu acompanho o Ancelotti há muito tempo. Desde a época do Milan, do Kaká e tudo, eu acompanho o Ancelotti. Quando ele fala sobre o Endrick, eu vejo um sentimento de ter alguma coisa que não agrada a ele.
Eu sempre fico com esse Parece. sentimento. Eu sempre fico com esse O sentimento. sentimento acho que até é correto. É quase É, nítido. tanto que ontem, e assim, mesmo o Endrick tendo sido diferente, eu acho que o Endrick tem uma coisa que para jogador de seleção brasileira às vezes é até mais importante do que para jogador de clube. Ele tem aura, ele é um cara que Muita tem estrela. Aí tu pegou a a palavra. Ele bunda tem virada aura. para a lua. Ele Tem tem a aura. bunda Ele virada tem para a lua. estrela. Ele tem personalidade. É exatamente isso, é estrela. Ele é bom de bola pra Ah, caramba. a personalidade acho que todos ele tem, cara. Não entro muito nesse negócio de não ter Cara, personalidade. mas mas eu eu acho que- sinto que o Ancelotti não vê essas coisas. Isso é um fator importante para o Endrick, porque talvez tecnicamente, talvez ele não seja muito superior ali aos outros, talvez esteja no mesmo nível dos outros atacantes, do João Pedro, talvez eu tenho ressalvas com o Igor Thiago ainda, porque eu acho que ele está num momento muito bom, mas é o que o João Neto disse, tem que se manter, é um cara um pouco mais velho já. Mas Tem o 24 Endrick... anos. Sim. Ah, é novo pra caramba, pô. Eu sei que estou comparando com o Endrick, que tem 19, né? É, porque o Hendrick é uma idade é muito novo, né? Ele Então. é uma criança. Mas o Igor Thiago é novão, parece que tem 30, mas tem 24. Sim, mas é que, por exemplo, o João Pedro tem ali a idade do Igor Thiago, mais ou menos, quase. Mas o João Pedro já está aí há um tempão, né? A gente já está vendo o João Pedro desempenhando bem lá fora há um tempão. O Igor Thiago apareceu agora. A questão é que o Endrick, tecnicamente, talvez não seja muito diferente em relação a esses, mas ele está no lugar certo, na hora né? certa, as coisas acontecem com ele faz acontecer e ele é muito efetivo dentro do jogo, cara. Então, é muito difícil E assim, ele você criticar, tomou uma falar. iniciativa muito forte trazer o Endrick pro para debate. receber essa oportunidade. Não é muito fácil você deixar o Real Madrid para ir pro Aconselhado Lyon. pelo Ancelotti. Não é muito fácil você deixar o Real Madrid O para que ir eu pro tenho de Lyon. impressão é que o Ancelotti tem receio de colocar ele agora por algum motivo, seja ele qual for, Alguma coisa ele tem, cara. ou ele não gosta do Endrick de Não, alguma alguma maneira. coisa o Endrick tem também. assim, a gente fala eu tinha- brincando eu aqui, tinha mas nenhum impressão- técnico curte ele. Sim, eu tinha a impressão que de fato o Ancelotti pensava no Endrick pro próximo ciclo, né? Ele deixa isso claro dentro das coletivas. Eu acho que ele não queria usar o Endrick agora, por algum motivo que a gente não sabe qual é. Não acho que o problema dele seja com os jovens, porque ele não tem esse problema com o Estevão, por exemplo, que é até mais novo do que o Endrick. Mas por algum motivo ele parecia não querer usar o Endrick agora. Só que aí o Endrick entra, Mas parece sofre que um pênalti, dá uma assistência, mas fica parece difícil, que cara. ainda não quer. Eu continuo com a mesma opinião. Parece que ele ainda não quer levar o Endrick. E assim, Então, mas é que a impressão existe- pra mim agora é que ele, não queria, mas existe alguma coisa, porque como até é o que ser a fato... força do como que ódio. eu não levo? Porque ele podia lavar as mãos e falar, não, Endrick, fica no Real Madrid, tá tudo certo. O fato dele aconselhar o Endrick, ó, você precisa jogar, você precisa para um clube para você ser visto, Vai você precisa ser fazer na gol. força do ódio que o Endrick Então vai assim, arrumar essa vaga. eu acho que existe ali um... Pô, eu quero que você renda, mas por alguma coisa que a gente não sabe, ele ainda tem pé atrás, entendeu? Porque, pô, não tem por que ele chegar pra ele e falar assim, cara, vai Ó, o pro Lyon. Ancelotti, Vai pro Lyon, ele deve pô. estar mais um pouco tranquilo agora, lembrando que ele mora no Canadá, né? A esposa dele mora no Canadá e tudo mais. Estados Unidos, Canadá ali pertinho. Deve estar tranquilo acompanhando o Pantanal nos Esportes, Ancelotti. Tá tomando um vinhozão, Você que tá tomando vinho? com certeza. Tomando um vinho na sua casa agora. Fumando charuto. Se você não arrumar o Endrick nessa seleção brasileira para a Copa do Mundo, você vai arrumar problema comigo. Tá entendendo? Convoca o Endrick, não tem desculpa. Não será bem-vindo na TV Pantanal. Você não será bem-vindo aqui na TV Pantanal. Ele vai implorar por entrevista. Eu não vou deixar. Não adianta você vir falar. Amanhã a equipe da TV Pantanal vai filmar seu quarto. Eu não vou. É o quarto Vai normal. mostrar lá a almofada. Vai ver lá o PlayStation, A almofada. a cama normal, a mesa, Cara, a mas é cadeira. Tem uma questão que eu acho que os três vão. Os três centroavantes que foram nessa... O Igor convocação, Thiago eu acho que vai Eu acho que vão. por um motivo específico. O Igor Thiago é diferente dos outros dois. Ele tem porte físico, ele segura o zagueiro. Então aí eu não tô falando de bola, eu tô falando de perfil. E Agora- o Ancelotti gosta desse perfil. E aí a gente, pra trazer, porque a gente tá falando do Ancelotti, né? De parecer que ele não quer usar o Endrick. Cara, não tem como ele explicar levar o Richarlison e não levar o Endrick, por exemplo. Entendeu? Se fosse uma questão tipo... eu tô Claro que o Ancelotti eu estou ele tem trazendo o João Pedro essa e não o carta branca Endrick. de falar, porque eu quero. Aí a gente Sim. fica vendido O também, Danilo né? é porque eu quero, pô. Então, gente, Se a é porque eu quero. disputa Mas fosse... explicar, aí não tem como. Se a disputa fosse, eu tô levando o João Pedro e não o Endrick, eu tô levando o Igor Thiago e não o Endrick, dois que estão arrebentando no futebol europeu, o João Pedro não fez gol ainda pela seleção, o Igor Thiago com Já fez um. nenhum jogo, praticamente. Jogou em duas partidas, né? Mas em minutagem ele não tem um jogo. Já fez o seu. Os dois, acho que você tem justificativas plausíveis para levar eles no lugar do Endrick, por exemplo. Mas num cenário que são 9 vagas, tem vaga para os três,
Você levar um Richarlison, por exemplo, no lugar do Hendrick? Mas eu acho que o Eu Igor... tô falando do Hendrick, mas no lugar de qualquer um, né? Do João Pedro, do Igor Thiago, Mas eu acho que o Igor Thiago disputa a vaga com o Richarlison e mais afastado com o Pedro. E o Hendrick disputa a vaga com o João Pedro. Eu acho que pelo estilo e pelo perfil de jogo, por ser um atacante mais móvel, que sai da área, que consegue jogar aberto, eu acho que o Ancelotti está pensando muito no estilo e no perfil. Eu acho que o Igor Thiago ele dá um passo gigantesco porque a briga dele, na realidade, é contra dois caras que não estão rendendo tanto, pela questão do perfil. O De Hendrick, característica, ele é mais Richarlison. o Hendrick, ele tem um pouco mais de dificuldade, porque já ficou meio claro para mim, e até nas coletivas que ele deu antes dessa data FIFA, que o Ancelotti gostou muito do João Pedro. Então acho que a disputa do Hendrick é com o João Pedro, acho que é uma disputa única ali. Hendrick e João Pedro pode ser que vá os dois. E eu acho que a disputa do Igor Thiago é com o Richarlison. Com o Davi nessa de os três. Mas vamos deixar esse... Mas vamos fazer a conta aqui então. Quem que tá confirmado? Igual a gente fez ontem no nosso grupo de WhatsApp. No ataque? Ó, vamos lá. Vini, Rafinha, Martinelli, Luiz Henrique, para mim, Estevão. Briga para ser titular agora. Titular difícil, mas... Estevão. Vai colocar Matheus Cunha nas E Matheus Cunha. 6 confirmados, faltam 3. Essas três. São os 3. As 3 têm como favoritos neste momento o Igor Thiago, Hendrick e João Pedro. E o Richarlison correndo por Correndo por fora, Richarlison, tem mais algum nome? Convocável. Pedro, que correndo passou. muito por fora. Caio Jorge, muito por fora. O Igor Vitor Jesus. Roque, que o Ancelotti falou que Igor Não, mas Jesus. esses caras ele. não... Igor Jesus, que o Ancelotti gosta do Igor Jesus, já externou isso, e depende muito da reta final Então, esses da caras temporada. irem, eles têm que fazer Mas é um milagre. 20 gols em 2 meses, um negócio assim. Mas é um milagre pra mim esses caras irem. Talvez não tanto o Richarlison por causa da proximidade Só que dele com o aí Ancelotti. falando sobre o Hendrick, a gente já falou aqui que é uma mentira desgranhenta falar que de 26 tem que levar o Neymar. O Neymar não briga com 26. Só que aí tá, eu vou pegar pra mim a mentira. De 26 é difícil o Hendrick não tá dentro. Bem difícil. Como neste momento, se a gente analisar o Pelas momento... brigas que a gente tem hoje. se a Dia gente 1º analisar de abril, este momento, do jeito que tá o futebol, de 26 é difícil o Igor Thiago não tá dentro. E o Danilo? O Conquistou Danilo a sua pra mim vaguinha? tá dentro. O pra mim tá Danilo, dentro. não já convocado do Flamengo, o Danilo do Botafogo, volante, fazendo gol e participando, sendo o motorzinho da seleção brasileira, ataque, defesa, ataque, Com defesa, certeza, ataque, defesa. 2 jogadores mudaram de patamar nessa data FIFA, Danilo e Luiz Henrique. Cara, e pra mim, Danilo, a mesma coisa do Hendrick e do Luiz Henrique, nesse cenário, até do próprio Estevão, que não esteve nessa convocação, mas foi bem no ciclo, é um cara que chegou com tranquilidade com a camisa da seleção. Você não sente que ele está nervoso, você não sente que ele está com medo, você não sente que ele está deslocado, como o próprio André esteve em algum momento. Tem uma outra coisa, Davi, provavelmente o principal, ou se não o principal, um dos principais auxiliares do Ancelotti, deve ter falado muito bem do Danilo, que é o filho dele, né? Sim. O David Treinou ele no Ancelotti Botafogo. treinou Foi o ele no melhor Botafogo, jogador né? que o David treinou sozinho, né? E aí- Só trabalhou Aí é um como outro auxiliar. ponto a favor do Danilo, Então né? você tem uma recomendação dessa, a convocação, e o Danilo arrebenta. E pô. você tem Os um dois cara da jogos que ele sua joga, ele vai bem confiança demais. que conhece o dia a dia do Danilo. Exatamente. Que sabe te falar, ó, ele é bom no dia a dia, ele é bom de grupo, ele treina bem, ele se entrega, ele não Danilo quebra ainda a noite. mais essa vaga, viu? num aí, jogo- aí, pra mim, ele tirou do Paquetá. Ele não vai tirar o Andrei Santos, por mais que o Andrei Santos tenha sido um dos piores dessa data FIFA, desses amistosos. Sobrou pro Paquetá, viu? O Paquetá isso vai que tem ficar a de questão. fora e o Danilo entrou, na minha opinião. É que, pô, é mais fácil o Paquetá desempenhar bem até a convocação da Copa do que o Danilo, num cenário em que o Flamengo dá muito mais condições disso do que o Botafogo. O Botafogo briga contra o rebaixamento. Mas eu acho que o Exatamente. Paquetá tá na briga ainda, cara. Então, por isso que eu acho que o Paquetá tá na briga muito por causa disso. Porque a chance do Paquetá estar muito bem até a convocação para a Copa é maior do que a do E Danilo. ele é bom jogador pra Porque o caramba coletivo do Danilo pode acabar atrapalhando ele. Só que ele vai muito bem, cara. E num jogo em que o normal seria o Brasil ter dificuldades no meio de campo, já que só tinha 2 jogadores, né? Na Não é prática que o ele Matheus vai Cunha voltava muito também, bem. né? Se ele fosse só bem, faz parte, amistoso e tudo mais. Ele foi o melhor do jogo. O Danilo foi o Eu melhor da acho, partida. E assim, foi um dos melhores também contra a Eu França. acho que o que vai ficar um pouquinho ingrato é se for brigar ele com o Paquetá, porque eu acho que são jogadores de um nível muito parecido. Eu acho o Paquetá muito bom jogador, eu acho o Danilo muito bom jogador. Acho os jogadores de níveis bem parecidos, assim. São 5 vagas no meio campo, né? Tem É, o meio campo é menos duas que defesa. confirmadíssimas. Fabinho. Bruno Guimarães Ca- e Fabinho eu Casemiro. não tenho certeza, cara. Fabinho não vai, tem porque não certeza, tem Andrei outro. Santos não Eu tenho tem certeza de Casemiro e Bruno Guimarães. O Fabinho vai porque não tem outro. E Danilo e Paquetá disputa, Andreas Pereira por fora também. Se Eu acho que arrebentar no Casemiro e Palmeiras, Fabinho não é sei. certo, Bruno Guimarães Bruno com Guimarães certeza. é certo. Nesse cenário dá pra levar os dois, Danilo e Paquetá. Por exemplo,
Achava que o Gabriel E o Sara Andrei fica de poderia. fora? O Gabriel Sara poderia fica de ser uma. Será que o poderia Andrei ser já não uma tá quase surpresa. confirmado também? Acho que ele... Eu acho que não. Eu acho que esses dois amistosos aí não vão mudar muito a cabeça ele foi mal, cara. do Ancelotti, não. Eu acho que o Gabriel Sara, ele poderia ser uma surpresa, mas o Gabriel Sara é um perfil de jogador, a gente está falando muito sobre perfil. É um perfil de jogador muito parecido com o perfil do Paquetá. E hoje eu acho que o Paquetá está muito à frente do Gabriel Sara, futebolisticamente, eu não estou dizendo nem em questão de seleção É brasileira. dentro da seleção E tem um outro porém também. O time do Gabriel Sara foi eliminado da Champions. Ninguém vai ficar assistindo o Campeonato Turco. Não vai aparecer mais. Quanto ao Andrei, ele chega já como surpresa na seleção, um cenário que não tem muitas opções aqui, já que o Paquetá está vendo um momento complicado, o Danilo também não estava em ascensão oscilando um pouquinho, no momento em que o Ancelotti Machucou. assume a seleção. O próprio Andrés Pereira, por exemplo, que é um cara que já foi nesse ciclo, também não estava com holofote naquele momento. O Andrei chega como, tem o Andrei, é uma opção. Mas assim, o Andrei não é um cara que é muito diferente. Eu acho que do dos Chelsea. três, dos quatro, né? Que o Ancelotti mais convocou. O Casemiro, o Bruno Guimarães, o Fabinho e o Andrei. Quem tem mais possibilidade de perder é o Andrei. Então, porque o Andrei não é um cara que é Pode ser o patinho muito feio diferente ali, no tá Chelsea, garantido, não é um mas cara qualquer que bobeira... é muito participativo no Chelsea e eu não gostei. não é um cara que foi participativo na seleção. Agora a gente Eu vai não deixar gostei para muito das entradas do Fabinho também. falar de seleção brasileira, o Fabinho é mas porque não tem outro. mais próximo da Copa do Mas Mundo, a gente está chegando na reta final. Só uma coisinha muito por 10 da segundos. seleção. Teve dois jogadores que eu acho que foram para essa data, 3 jogadores foram para essa data FIFA para chancelar a ida deles para a Copa, que já estavam bem encaminhados. Douglas Santos, Andrei e João Pedro. Os 3 deixaram muito a Saem desejar. negativados. O João Pedro entrou numa sinuca de bico porque tem concorrência, o André entrou numa sinuca de bico porque tem concorrência e o Douglas Santos teve sorte da concorrência ser baixíssima. Porque senão os 3 estavam bem ferradinhos. Querendo ou não, a seleção brasileira agradece, né? É bom a gente ter mais possibilidades, ter um leque maior aí de do jogadores. Ancelotti metendo 4 zagueiros. E agora Também não, eu é faria Copa do isso. Mundo somente, a próxima lista já é a convocação oficial, não tem pra onde correr e conforme for chegando a gente vai acompanhando Vamos fazer o os programa jogadores. até 1 da tarde? Conforme a gente for preguiçoso, chegando categórico, perto do velho. jogo, Muito preguiçoso. mas isso aqui não pode ter horário, pergunta lá pra produção. Não falei a minha opinião, que não pode. Você falou, Se eles pode? liberarem, pode? Não. Vamos Tá falar vendo? do Preguiçoso. Campeonato Brasileiro, que volta Pix. hoje. Palpitômetro rápido, mas antes o Homero mandou mensagem pra gente falando que é o novo Pelé, o Hendrick, para Manfra e Davi. Não é pra tanto, Homero, não é pra tanto. Mas é um excelente jogador, o senhor Hendrick. O Ó, que senhor eu Hendrick tenho é um excelente imagens. jogador. Como que é aquela música? Tenho fotos, tenho prints? Vamos focar nos jogos de hoje, a nona rodada Pelé da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã, claro, a gente fala dos jogos de amanhã. Palpites para hoje, porque hoje é dia de Internacional e São Paulo, Davi Navarro, no Beira-Rio. Cara, Inter e São Paulo Isso. no Beira-Rio, jogo complicado. Um novo São Paulo, esquema diferente, vai mudar o esquema. Eu vou no 1-1. Com o Arthur estreando em tudo, viu, João Neto? Eu vou acompanhar o Davi, eu acho que vai ser 1 a 1. Fala aí que ele tá me copiando. Fala agora. É uma copiação. Botafogo e Mirassol. Botafogo e Mirassol, Nilton Rapidão. Santos, vai dar Botafogo. Há time que gosta de contratar treinador que nunca foi treinador, né? Tá fechando com o cara que era auxiliar do Arthur Jorge. Sim. Botafogo. Botafogo. Bahia e Atlético Paranaense. Bahia. Bora, Bahia. É o torcida aí, né? Cruzeiro e Vitória, Arthur Jorge estreando. Cruzeiro. Cruzeiro. Coritiba e Vasco. Vasco. Vasco vence. Olha aí. O jogo é em Curitiba, né? O jogo é no Couto Pereira. Sim. Curitiba. Rapaz. Fluminense e Corinthians. Fluminense. Tem que ser o Fluminense. Mais uma sequência sem vencer do Corinthians do Pô, esqueci de novo o nome do treinador Fluminense. Zubeldia. Zilberdia. O Zubeldia não perde em casa. Acho que ele perdeu um jogo só, né? Ou ainda não perdeu? Eu acho que ele não perdeu ainda não. Nem... Perdeu Não, pro Vasco. Perdeu pro Não tem Vasco. Mas o certo, mando era do não. Vasco ou do Fluminense? Aí que tá. É, Perdeu no não, Maracanã. com o Mas mando acho que era do Vasco. Com o mando do Fluminense eu não lembro dele ter perdido, não. Agradecer ao João Neto, apesar da opinião dele sobre o Hendrick, agradecer também ao Davi Navarro e a você aí de casa pela sua companhia, sua participação, a sua amizade. A gente volta amanhã com mais Pantanal nos Esportes a partir das 11h30. Temos horário marcado, viu? Te esperamos aqui.